Senhoras e senhores, bem-vindos. Ah, quantas vezes, plim, 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 quantas vezes eu, na frente de algum auditório com 100, 500, 1000 pessoas, eu tive que estar assim, eu até estava desacostumado a usar a minha gravata italiana. Estava desacostumado a usar a minha gravata italiana aqui, ó. E daí, Mela, tudo bem? Tô parecendo um orador, um líder da oratória moderna? Tô parecendo um professor de oratória? Então, olha aqui, ó. Senhoras e senhores, boa noite. Senhoras e senhores, bem-vindos. Eu tô feliz. Boa noite, Mela. Tudo bem? Essa noite é uma noite especial e eu quero compartilhar essa noite especial com vocês. Antes de contar uma história, eu quero começar contando uma história. Eu quero deixar um pouquinho de tempo, até mais algumas pessoas que estão chegando também, muitas pessoas ainda voltando do trabalho, algumas pessoas disseram aí, Giovanni, eu estou voltando do trabalho, estou no trânsito. Mas depois vai ficar gravada essa aula. Tem uma história que eu gosto muito, que às vezes eu falo algumas palavras e elas são muito estranhas, essas palavras, para algumas pessoas. Algumas palavras são estranhas para algumas pessoas. Por exemplo, a palavra xamã. A palavra xamã, ela é estranha. Porque nós não somos acostumados com essa palavra, ela é muito primitiva. Porque quando a gente lembra de xamã, a gente lembra dos índios, e a gente lembra muito primitivo. Mas os índios, os xamãs, eles são os guardiões da terra. Em todas as tribos, em todos os lugares, seja para os índios americanos, os navajos, os siús, os índios mexicanos, os incas, os maias, todos eles tinham xamãs. E os xamãs, eles eram os guardiões da terra. E você sabia que sempre que o índio da chuva, que é o xamã, ele dança, chove? Sabia? Sempre que o xamã da chuva dança, chove. 100% das vezes chove. Ô, Giovanni, não é assim. Sabe por quê? Que quando o xamã da chuva dança, chove? Porque ele dança até chover. Plim. O xamã da chuva. Ele sempre que ele dança, chove. Então a tribo olha e o xamã está lá em cima, dançando. E ele não vai descer até que chova. Isso é uma lição muito interessante. Quantas vezes nós desistimos quando não chove? Quantas vezes desistimos quando não chove? Acreditamos que vai chover e não chove e nós paramos de dançar. Eu coloquei essa roupa, sabe por quê? Porque nos últimos 30 anos, centenas de vezes, eu estive na frente de um público, de uma audiência, de uma plateia, seja como palestrante, como professor universitário, consultor, gestor, mestre de cerimônias. E muitas vezes eu estive lá e eu percebi que houve transformação no ambiente. O ambiente se transformou, a energia do ambiente se transformou. Quantas vezes com desempregados, com jovens, com as crianças. E hoje chegou um dia muito importante, muito especial para mim.
E eu comecei falando da história dos xamãs, porque hoje existem xamãs modernos. Existem guardiões da terra modernos. Eu conheço 3 xamãs que são meus professores. Um deles é médico, antropólogo, cientista, canadense. Outro é um alemão. O outro é um inglês. O outro é um brasileiro. O outro é um francês. Que ficaram 10, 15 anos recolhidos na selva, tentando entender a energia, poder da terra, da água, do fogo e do ar. Xamãs modernos. Nós estamos tão envolvidos com as coisas do dia a dia, tão envolvidos com as coisas do trabalho, da nossa vida, que nós acabamos não percebendo que nós estamos nesse exato momento andando em volta da Via Láctea, numa velocidade de 300 mil quilômetros por hora, numa bola azul, rodando pelo universo. E eu escutei uma história de um xamã moderno desses, que ele disse assim, é uma história contada há mais de 5.000 anos. Essa história é contada há mais de 5.000 anos em várias tribos. Se você for lá nos xamãs americanos, eles têm uma história parecida. Se você for lá nas aldeias do Peru, eles têm uma história parecida. Em todas as aldeias tinha uma história parecida. Nas escrituras tem uma história parecida. Que existiu um paraíso. E que nesse paraíso tem um grande anjo. Um anjo muito grande. E esse anjo, ele tem a chave e ele tem o acesso da bola azul. Ele tem o acesso da porta do paraíso para a bola azul. A gente escutou muitas vezes histórias de que a gente vai voltar e vai falar com São Pedro, que São Pedro está na porta do céu. E a gente só fica pensando na volta. Mas hoje eu não vou falar da volta, eu vou falar da vinda. Diz que tem um anjo lá e ele tem 2 livros. Que cada um, que quando sai de lá, recebe um livro prateado e um livro dourado. Xamã me contou isso. E essa história está dentro do meu treinamento, que hoje é a noite especial de lançamento. Lá tem uma história, e lá tem um exercício, tem uma atividade que nós vamos fazer a respeito disso, mas que esse anjo entrega um livro dourado e um livro prateado. E quando você sai de lá, você pega o livro dourado, você abre e ele está vazio. Não tem nenhuma letra. Ele está em branco. E tem um livro prateado que está escrito todas as coisas lá. Aonde você vai nascer, seu pai, sua mãe. Vai contar a sua história até o dia de hoje. Viu, Damiana? Vai contar a sua história. Por que você nasceu assim? Por que sua mãe, seu pai, seus filhos, sua vida, o lugar onde você está aí na Alemanha. Por que Alemanha? Por que não Canadá? Por que não Estados Unidos? Por que não a Bahia? Por que não a Amazônia? O livro prateado era para ser assim. E daí o anjo entrega um livro prateado e um livro dourado. E eu quero falar hoje sobre o livro prateado. Quando eu descobri sobre essa história, eu comecei a pegar meu livro prateado. E eu peguei o meu livro prateado e olhei as coisas e eu entendi, eu compreendi. Por quê que o meu pai foi embora tão cedo? Por que que com 12 anos e ele tão jovem, menos de 40 anos ele foi embora? Meu livro prateado. Por que que eu nasci numa região de italianos e os avós, as minhas irmãs, a minha mãe? Por quê? Meu livro prateado. Mas eu quero falar do livro dourado.
Quero contar para vocês o livro dourado. Tanto que a minha varinha é uma varinha dourada. O meu livro dourado veio branco, sem nada escrito. E daí eu descobri, quando o xamã me contou como é que era isso, eu descobri que o meu livro dourado tem 6 grandes capítulos. 6 capítulos. E esses capítulos é que eu vou falar hoje na aula inaugural de matrícula, porque depois vai ter uma aula inaugural de alunos. E eu descobri que o meu livro dourado tem 6 capítulos. E eu vou contar um pouco dos 6 capítulos para você. Sabe quando você quer chegar num lugar e não sabe o caminho? E alguém diz para você que tem uma trilha e que tem um mapa, que existe uma trilha e que tem um mapa, e você quer chegar num lugar e descobre isso, que tem uma trilha e um mapa, mas você não sabe como chegar lá. Com certeza você vai querer a trilha e você vai querer o mapa. Porque se você souber da trilha e souber do mapa, você consegue sair do lugar onde você está e você consegue chegar no destino. E se eu disser para você que na oratória tem uma trilha e tem um mapa, e que Aristóteles andou nessa trilha, e ele tem o mapa, e eu peguei a trilha e o mapa dele, os rabiscos dele, e eu desenhei a trilha e o mapa da oratória. E ela tem a ver com os 6 capítulos do meu livro dourado. Eu descobri, quando eu fui olhar os capítulos por capítulo, eu fui ver e eu descobri por que quando eu tinha 12 anos de idade, aconteceu o que aconteceu, a morte prematura do meu pai, e eu tive que assumir algumas responsabilidades. E aí, uma delas, que marcou a minha vida, nos 12 anos, é que eu me tornei vendedor de tomates. E eu consegui entender. Então, o primeiro capítulo do meu livro, Dourado, conta isso. E ele começa a relatar, daí eu leio lá, eu fico impactado vendo todas as coisas que aconteceu. E aí eu olhando isso, que existe uma trilha e um mapa, e que Aristóteles sabia disso, e Aristóteles era um mago, e ele sabia disso, e ele escreveu a trilha, escreveu o mapa, e ele ensinava de manhã um grupo, e de tarde outro. De tarde ele ensinava o público em geral, o mapa e a trilha. E de manhã ele ensinava o grupo dos selecionados, dos escolhidos. Pessoas que se... E Aristóteles criou a escola de oratória clássica, que ele ensinava os seus oradores a falar extremamente claro, persuasivos, porque a persuasão era uma das áreas, um dos pilares da oratória dele. Então ele ensinava os seus oradores a falar extremamente claro e persuasivo com a espiritualidade, porque um dos pilares era o caráter, ethos, valores, caráter, espiritualidade. Ser aprovado em mais de 90% da comunicação. Ou só no celular, aqui tá legal, aqui não tá mostrando que tá travado. Então Aristóteles tinha uma trilha
E ele tinha um mapa que ele ensinava os seus oradores a falar extremamente claro, persuasivo com espiritualidade. E eu descobri que no meu livro dourado, lá no meu livro dourado, eu escrevi 6 capítulos. E o primeiro capítulo conta a história dos meus 12 anos, quando eu li 12 livros e quando eu comecei a vender tomate. E quando eu vou lá no 6º capítulo, que é agora, eu vejo uma história construída, escrita num livro dourado. E aí eu vejo o 7º capítulo. Está escrito lá assim, 7º capítulo. E no 7º capítulo está em branco. Não tem nada escrito. Tem o capítulo 1, tem o capítulo 2, tem o capítulo 3, tem o capítulo 4, tem o capítulo 5, o capítulo 6 e o 7º está em branco. Plim. Sabe por que o capítulo 7º está em branco? Porque o capítulo 7 é uma história nova que vai ser construída a partir de hoje. Eu vim aqui convidar você para estar comigo, escrevendo no meu e no seu livro dourado um novo capítulo na nossa história. A história de um mago, a história de uma maga que se colocou na bola azul. Eis-me aqui para transformar pessoas, ambientes e organizações a partir do poder da sua voz, da sua palavra, da energia das suas mãos. Eu não vou contar a história do 2º, do 3º, do 4º, do 5º e do 6º capítulo, porque eu quero fazer um convite para você. Eu escrevi durante muitas e muitas horas, 13 páginas, só 13 páginas. Essas 13 páginas que eu escrevi de um livro dourado, está na página de lançamento do produto Treinamento Mago do Oratório. E eu quero convidar você a assistir essa história. É só 40 minutos. Se você vai estar comigo no 7º capítulo do meu livro dourado, porque eu tenho certeza que daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui eu não sei quanto tempo, quando eu estiver de novo falando com uma audiência especial que nem agora, provavelmente eu vou estar falando do capítulo 8, do capítulo 9, ou o 7º capítulo é o último. Eu não sei. Mas hoje eu já escrevi, já comecei, iniciou, está feito, iniciou o capítulo 7 do meu livro dourado, inicia hoje. E se você quer saber se você vai estar junto comigo nessa jornada, nesse capítulo, eu quero convidar você, está aí na bio do Instagram, está o acesso à página de lançamento do treinamento Mago do Oratório, onde eu apresento em 13 páginas, são 13 páginas do livro dourado, que eu apresento o método, a estrutura pedagógica e o convite para você estar comigo a partir de hoje pelos próximos 12 meses. Já tem uma previsão de 150 aulas gravadas e toda semana, segunda-feira, às 21, e nas fases iniciais, depois nós vamos ver como vai ir o treinamento conforme a necessidade, nós teremos aula ao vivo, online, igual essa que eu estou fazendo aqui agora para você, às 21, só para os alunos. Às 21 da noite terá aula para os alunos exatamente online, como estou fazendo aqui agora, de acordo com a fase e com a aula que nós estamos estudando durante a semana. Lá está a orientação, minha recomendação é que as aulas sejam segunda, quarta e sexta. O treinamento tem 3 grandes módulos.
3 arquétipos. O arquétipo do aprendiz, o arquétipo do iniciado e o arquétipo do mago. Você vai ter a oportunidade de ganhar, no segundo arquétipo, uma varinha branca. E se seguir o método, vai receber a sua varinha preta quando encerrarmos a jornada da trilha, saindo da trilha do ponto A até o ponto B. Então é fundamentação, é poder pessoal, é identidade. Você vai fazer os testes para saber o seu perfil comportamental, o seu perfil mental. Mas eu quero convidar você, para você saber se você deve estar junto ou não, que você assista. É uma aula magna. É uma aula de 13 páginas. E as 13 páginas duram 40 minutos. Eu quero convidar você a investir, não gastar, investir 40 minutos do seu tempo para assistir a aula que eu preparei com muito carinho para você, de 40 minutos, quando eu sair da aula agora. Você vai acessar a bio do Instagram e você vai acessar a página onde está a minha aula, de 40 minutos, que eu apresento a você a estrutura pedagógica e o meu método de aprendiz a mago do oratório. Apresento a trilha, apresento como será a metodologia do treinamento e quero já agradecer. Eu vi a Kelly aqui, agradecer a Kelly, já está na turma, o Bernardo já está na turma, o Ângelo já está na turma, a Salete já está na turma, a Dayana, a Silvia, sejam bem-vindos para essa nova jornada, para essa nova trilha, para esse novo momento. Tenho certeza que será um momento de transformação. Nós teremos muitas aulas. Serão muitas atividades, é um tempo de transformação. O ano de 2022, com certeza será um ano diferente. E um convite especial. Para todos aqueles que fizerem a matrícula nas primeiras 48 horas, vai ganhar 3 horas de mentoria comigo, individual. Tá bom? Quem fizer, só isso já é o valor do treinamento. Só isso. Você vai receber 3 horas de mentoria depois que você fizer na fase 2. A fase 1 e a fase 2 já está toda lá as aulas. Então, quando você entrar e você fizer a fase 1 e a fase 2, você vai ter feito provavelmente 7 ou 8 testes. E você vai fazer um mapa da sua identidade. Você vai fazer um mapa de vida. Tem um mapa lá que você vai fazer o seu inventário. Você vai fazer o seu inventário. E quando você tiver o seu inventário, e se você fizer a matrícula nas primeiras 48 horas, você vai ganhar uma mentoria. E assim, a mentoria, ela depende de você. Se você tiver disponibilidade, a mentoria é individual e é presencial. Eu recebo você. Nós vamos escolher um lugar e durante 3 horas eu vou pegar o seu mapa, o seu inventário, com o seu elemento da natureza, com o seu temperamento, o seu perfil comportamental num teste que nós vamos fazer, que é o teste DISC, feito pelos RH das grandes empresas do mundo. Daí nós vamos definir, identificar o seu perfil de comunicador, onde você vai identificar os seus valores de comunicador que rege a sua comunicação. Com essas informações, eu vou receber você e durante 3 horas eu vou dedicar atenção especial, única para você, durante essas 3 horas. Só isso já valeria você estar comigo no treinamento. E imagina então, você vai ter 12 meses de aula, segunda, quarta e sexta, recebendo conteúdo sobre mentalidade, inteligência emocional, sobre os xamãs modernos, sobre energia, sobre cura, sobre poder pessoal, sobre autoridade, sobre identidade. É assunto de mago, plim, e você ainda vai receber a varinha. As pessoas dizem assim, por que a varinha é uma ferramenta de trabalho, Giovanni? Para você não esquecer que além da mente, do corpo e da nossa razão, existe energia. Eu e você somos energia. O que nos move é energia. E a varinha é para não esquecer isso. É para você fazer plim,
para não esquecer que tem que ligar a sua audiência, para você fazer plim-plim, para você lembrar que tem que conectar com a sua audiência. Então a varinha é para você sempre lembrar que você é um mago e que você é energia. E essa energia é para irradiar até os confins da Terra. Esse é o poder da palavra. Nós vamos acessar egrégoras. Nós vamos acessar a egrégora do conhecimento. Nós vamos acessar a egrégora da palavra, de sabedoria. Vamos aprender a acessar dimensões diferentes a partir da estrutura pedagógica que eu desenvolvi para você, do método. Então, nesse momento, senhoras e senhores, eu vim aqui para convidar vocês a assistir essa aula. Acessa aí, clica na bio do Instagram, veja lá na página, assista durante 40 minutos. Invista esses 40 minutos e assista. E você tem 48 horas. Você tem 48 horas para estar comigo. Se você pegar e entrar, e eu quero receber você, já vai estar lá as primeiras aulas, eu quero que você esteja nas primeiras 48 horas na sua matrícula. Por quê? Porque eu quero estar presente com você durante 3 horas para ajudar a fazer um plano para os próximos 12 meses. Da onde você está hoje para onde você vai estar. E eu tenho certeza absoluta que você não vai estar na posição que você está hoje. Não importa em qual posição você está hoje. Você vai transcender, você vai ir para outra dimensão, você vai ir para um outro patamar. Seja no campo da mentalidade, como no campo da realidade. Então, bem-vindo, bem-vindo. Eu quero ver você lá no outro lado. Quero receber você, quero dar boas-vindas, tá lá. E eu quero, nesse momento, para você saber se é para você mesmo. Eu quero que você assista. Porque lá no vídeo da aula dos 40 minutos, eu disse para quem não é esse treinamento. Então, tem algumas pessoas que não é para ele, não é para vir. Por isso que Aristóteles tinha uma turma de manhã e uma turma à tarde. Eu quero que você faça parte da turma da manhã. Os chamados estão sendo feitos agora. E os escolhidos eu vou ver lá no outro lado. Então eu já quero dar boas-vindas para a Kelly, que já está na turma, para o Ângelo, para o Bernardo, para a Silvia, para a Dai, para a Salete, que já estão na turma. Sejam bem-vindos. E quero dar boas-vindas para você também. A nossa matrícula ela começa hoje e vai ficar até o dia 13, sendo que a primeira aula online, ao vivo, é no dia 11. No dia 11, então na próxima segunda-feira, às 21, já tem aula ao vivo comigo lá dentro da plataforma. Mas tem várias aulas já gravadas, eu vou deixar toda a fase 1 e a fase 2, que são as fases dos testes, dos exercícios, eu vou deixar aberta para você fazer acesso à plataforma, conhecer as primeiras aulas, os primeiros conteúdos. Aí depois as aulas serão segunda, quarta e sexta, que você pode assistir no horário que você quiser, no seu tablet, no seu computador, no seu celular. E sempre aula segunda ao vivo à noite às 20 horas, que também fica gravada. Espero você na bio do Instagram. Tá o acesso e quero que você convidar você carinhosamente para você acessar a aula magna que eu preparei para você dentro da plataforma e você estar comigo nessa jornada. Quero que você me ajude a escrever o 7º capítulo. O 7º capítulo do livro Dourado é o meu, mas eu tenho quase certeza que você também deve ter 6 ou 7 capítulos e nós vamos construir juntos o meu, a minha história e com certeza o seu livro Dourado vai ficar ilustrado com este capítulo que veremos junto nos próximos 12 meses. Valeu? Plim, plim, plim. Gratidão. É uma noite muito especial. Dancei, a chuva veio, a chuva chegou. Dancei até chover. E eu me sinto completo. Eu jamais tive um treinamento que eu dei, que eu estruturei em toda a minha história de mais de 30 anos. Eu nunca tive tão pleno, tão inteiro, como esse treinamento que eu organizei nesse momento, que está sendo trilhado. Ele não está todo
pronto, porque você vai construir junto comigo. Por isso que eu disse que você vai construir, mas já tem lá. Você vai ver que já tem mais de 80 aulas programadas. E já tem mais de 20 aulas à disposição para você assistir, para você conhecer a plataforma. Então eu nunca estive tão pleno, eu nunca estive tão inteiro como o treinamento Mago do Oratório. Tenho certeza que eu estou recebendo sabedoria. Eu vejo vocês que estão aqui, e eu vejo aqui a Damiana, que eu conheci há poucos dias, num outro treinamento, e ela está lá na Alemanha. E hoje, o mundo que nós estamos vivendo, as montanhas já não são limite para que eu possa sair de um continente para o outro, e que os oceanos já não são limite, que eu posso, a partir desse momento, estar lá na Alemanha, também no Canadá, nos Estados Unidos, em qualquer lugar da Terra, é um momento único que você tem que desfrutar e você tem que aprender a viver e estar nele, mas não como um coadjuvante. Eu estou convidando você para você ser o ator principal da sua vida. É um convite para você ser o ator principal da jornada da sua vida. E começa hoje na trilha de Aprendiz a Mago do Oratório. Vai lá, assiste a aula e espero você no outro lado, com o vídeo de boas-vindas e as primeiras aulas do nosso treinamento. E segunda-feira, dia 11, você já na plataforma vai ter uma aula especial, nossa primeira aula de inauguração do treinamento. Namastê. O Deus que habita em mim, que me deu um livro dourado, que habita em você, que tem aí também um livro dourado, nos aproximou e nos colocou juntos, para estarmos juntos. É um tempo de cooperação, é um tempo de caminhar juntos, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a sabedoria estaria lá, e ela está, e vai estar conosco durante toda a trilha. Valeu? Espero você.